Boa noite, saudações, saudações, nossos queridos amigos, nossos queridos irmãos. Boa noite para você que vai nos assistir daqui a pouco. Nós estamos entrando em direto para mais uma transmissão. Sejam bem-vindos à Oficina de Mulheres. Nós vamos aguardar que os nossos amigos vão chegando. Vamos aguardando que possamos ter audiências aqui na nossa sala. E já vemos uma pessoa ali nos assistindo. Boa noite para o nosso querido amigo que acabou de chegar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa live. Bem-vindos a mais uma oficina de mulheres. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da modéstia. Portanto, você que está aí, partilhe a nossa live e diga-me se consegue me ouvir, se consegue me ver. Já temos 3 pessoas entrando. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Carol Matias, do canal Nosso Céu Estrelado, a partir do Brasil. Portanto, nossos queridos amigos, nossas amigas que já conseguem nos ver e nos ouvir, digam-nos, por favor, se conseguem me ver, se conseguem me ouvir, deixem vossos comentários, partilhem a nossa live. Nós temos aqui a nossa convidada de hoje, ela é a Carol. Já estamos a ter uma boa audiência. Portanto, nossos amigos que estão ali, já estão nos assistindo, por favor, digam-nos se conseguem nos ver, se conseguem nos ouvir. Vamos aguardar pelos vossos comentários para prosseguirmos com a nossa transmissão. Boa noite, mais uma vez, para os que estão em Angola. Boa tarde para os que estão em Brasil. Afinal de contas, nosso fuso horário é muito diferente. Para nós aqui são 19h05 e lá em Brasil são 13. São 13 horas. Então, nós já temos comentários dos nossos amigos. Então, a Helena Pimpão Moreira diz que a live era para as 20. Sim, realmente era para as 20. Mas nós tivemos que dar uma alterada, porque aqui, quanto mais tarde, a rede fica péssima. Portanto, decidimos começar um pouquinho mais cedo. Boa noite, Mariela Lara. Também estou com muitas saudades de vocês. Bom, nós temos aqui a nossa convidada, a Carol. Ela já esteve uma vez aqui na nossa rubrica Oficina de Mulheres Cristãs e voltou para partilhar conosco, mais uma vez, os conhecimentos com os quais o Senhor tem a iluminado. Portanto, nossos amigos, já estamos a ter um bom número de audiência. Vão partilhando a live, vão convidando outros amigos. E nós estamos aqui. Prepare as suas questões a respeito da modéstia cristã. E a Carol está aqui todinha para nós hoje. Ela vai atender-nos e vai nos explicar mais ou menos o que é a modéstia no contexto cristão. Portanto, Carol, por favor, faça a sua apresentação. Creio que nem todos os nossos amigos a conhecem. Então, diga-nos quem és, o que fazes, do que és formada, tudo isso a respeito de ti, claro, aquilo que nós podemos saber. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Carol, sou aqui do Brasil e eu moro no campo praticamente a minha vida inteira e nas montanhas há uns 5 anos mais ou menos. Eu sou formada em História, mas eu sou muito apaixonada pela modéstia cristã. Na minha trajetória, eu nunca fui imodesta, eu nunca gostei de mostrar meu corpo, mas ao mesmo tempo a gente tinha outros estilos antes de conhecer a verdade presente que eram completamente oposto ao que eu sei que é o correto hoje. Então, desde que o Senhor me deu essa luz, eu fui correndo muito atrás de conhecer mais, e eu acabei conseguindo reunir um pequeno estudo com algumas informações sobre a modéstia, tanto em questão espiritual, questão bíblica, mas também juntando com a minha formação com a questão histórica
do que aconteceu na Modéstia nos últimos anos. Acho que é isso. Ok, a Carol é casada, vive no campo com seu esposo. E ela tem um canal muito interessante no YouTube, creio que no Instagram também. É isso, Carol? No Instagram tá meio parado, mas é mais no YouTube mesmo. Ok. Então siga o seu canal, é muito bom, tem conteúdos maravilhosos. O canal é o Nosso Céu Estrelado. Então podes entrar, podes convidar outros amigos também, principalmente mulheres cristãs, para que todos então possamos aprender mais a respeito do nosso bom Deus. Então, Carol, bom, nós já temos muitos amigos nos assistindo e eles já estão deixando seus comentários. Mais uma vez, Mana Helena Pimpão Moreira, peço desculpas por termos alterado o horário. Perdão mesmo, o importante é que estás ali nos assistindo. Então, querida Carol, estás à vontade, podes fazer a introdução. E os nossos amigos, vocês que estão ali, partilhem a live, deixem seus comentários, os likes e vão convidando outras mulheres que tenham muitas dúvidas a respeito da modéstia. Então, Carol, tenha bondade. Então, eu acho interessante a gente começar bem do comecinho mesmo. E aí, com isso, a gente vai lá para Gênesis, quando o Senhor criou Adão e Eva. Então, no contexto de Gênesis, eles estavam aparentemente nus, se a gente dá uma lida muito corrida, porque depois que eles comem do fruto, depois que eles cometem o pecado, eles se percebem nus. Então, dá a entender de que, na verdade, eles só perceberam que estavam depois do pecado. Mas, na verdade, não. Antes disso, eles eram vestidos com a glória de Deus, eles eram vestidos de luz. E quando eu descobri isso, eu achei isso muito lindo, porque eu sempre achei muito estranho a ideia de que no céu talvez a gente não usasse roupa. Porque quando eu era criança, a gente ouvia que vamos voltar e vamos ser igual a Adão e Eva, vamos ser perfeitos. Aí eu ficava pensando, mas será que no céu a gente não vai usar roupa? Isso é muito estranho. E quando eu descobri que no Éden eles já tinham essa veste de luz, essa glória de Deus que envolvia eles, eu achei isso muito lindo. E entender que isso representa a justiça de Deus em nós é algo maravilhoso também, porque nos mostra que nós temos uma chance de voltar a estar vestidos de luz, assim como vai dizer lá em Apocalipse. E aí a gente passa pelo momento do pecado, em que Adão e Eva, obviamente, pecaram, cometeram ali a desobediência a Deus, e com isso eles realmente ficaram nus e se viram nus e se envergonharam. Com isso, a gente vê que estar nu não é normal, então no céu também a gente não vai ficar sem roupa. E eles vão então correr atrás de tentar se justificar, de tentar fazer umas vestes para eles mesmos. E eles acabam fazendo um avental de folha de figueira. Só que um avental, quem usa um avental sabe que o avental só cobre a frente, a parte de trás fica à mostra. Então simboliza que a nossa justiça própria ela é incompleta. Então, sem Jesus, nós realmente não poderíamos estar justificados, ter a oportunidade de estarmos no céu, porque simplesmente estaria incompleta essa justiça. Mas eu não quero entrar muito agora no ponto do plano da redenção, esse é um assunto que eu amo também, mas se eu for me delongar muito nisso, vai ficar muito comprido. Enfim, a gente vai passar então para o tempo em que surgiu as joias, os adornos mais exagerados no povo de Deus, que foi mais ou menos pelo tempo de Agar, quando Abraão se casou com Agar, e ela era egípcia, então ela trouxe esses costumes do Egito. E também quando o povo de Deus vai estar no Egito, escravizados pelos 400 anos, eles vão sim ter esses costumes também envoltos, foram 400 anos de escravidão numa cultura pagã, eles acabaram pegando esses costumes para eles também. Mas o certo é que toda vez que Deus faz uma reforma com o povo de Deus, ele pede para que as roupas sejam mudadas, para que as vestes sejam trocadas. Então, depois de lá com Abraão, com Jacó, com o neto de Abraão, quando eles tiveram que fugir de Siquém por causa da situação que teve com a Diná e com
os filhos de Jacó, que acabaram massacrando a cidade, eles tiveram a instrução clara de Deus de tirar todos os seus adornos, deixar enterrado embaixo de uma árvore, para que eles pudessem se santificar novamente a Deus. Então, eles tinham chegado a um ponto muito grande de maldade, e aí eles tiveram que se santificar de novo, retirando todas essas coisas que eram do povo pagão, que eram coisas pagãs. A mesma coisa no Egito, eles realmente saem com essas peças de ouro, de prata do Egito como um pagamento pelo tempo de escravidão que eles tiveram, porque, afinal de contas, o material de ouro, de prata, era um material valioso, mas não era para eles usarem, tanto que lá na construção do templo, essas coisas foram levadas, do tabernáculo, essas coisas foram levadas para serem derretidas e transformadas aí sim nos utensílios do templo, então na Arca da Aliança, no altar e tudo mais. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aí, ok, eu creio que essa parte primeira da roupa em relação ao povo de Deus já foi bem entendida. Mas o que acontece é que o tempo se passa, outros povos também surgiram, então outros povos tiveram as suas próprias vestimentas, e a gente vai olhar todos os povos, até mesmo na época bíblica, que eram de origens pagãs, que se desviaram do plano de Deus, eles usavam roupas que são muito semelhantes às roupas que o mundo usa hoje, que eram roupas curtas, que eram roupas com transparência, que eram faltas de pedaços na roupa. Tudo isso no Egito Antigo, na Roma Antiga, na Grécia, tudo isso já era muito comum. E com isso a gente acaba entendendo que não tem como muito negar que as roupas elas têm meio que uma mensagem por si só, elas têm um senso comum. A gente olha para alguém com uma roupa mais fechadinha, talvez, e a gente já pensa que é uma pessoa mais simples, que é um cristão, a gente olha e pensa que essa pessoa pode ser alguém com uma índole, com um caráter melhor, ao passo que inconscientemente a gente olha para uma pessoa que está com uma roupa mais vulgar e a gente já começa a ter um preconceito, um pré-julgamento de que aquela pessoa talvez não seja tão boa assim, talvez ela não seja uma pessoa tão correta, tão fiel assim. E é claro que muitas das vezes o caráter ele não se iguala. Existe sim muitas pessoas que se vestem da cabeça aos pés, mas que têm um caráter ruim, mas ao mesmo tempo existem pessoas que acabam não se vestindo por qualquer que seja o seu costume, mas que têm um caráter bom. Mas a questão é, quando nós igualamos a nossa roupa com o caráter que desejamos ter, é muito mais fácil de passar essa mensagem. Então, quando eu visto uma roupa mais modesta, é muito mais fácil de passar que eu sou uma pessoa cristã do que se eu estivesse vestindo uma roupa que vai contra os princípios de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente entender que o fato de que a modéstia, no seu significado, na palavra, no significado da modéstia, ela significa ausência de luxos. Mas não é porque simplesmente existe uma ausência de luxos que nós precisamos estar maltrapilhos, desgastados, sujos, porque isso também vai contra a modéstia. Deus, ele é um Deus de pureza, ele é um Deus de limpeza. Então, quando ele criou as vestes de luz, ele deixou isso bem claro, colocando lá como o cordeirinho a ser sacrificado para ser a primeira veste, como um cordeirinho branco, maculado, sem mancha alguma. Isso era uma amostra realmente do caráter, e falava que as nossas... Peraí, eu me perdi aqui um minutinho. Assim, e falava que as roupas, elas também tinham que ser muito bem feitas, tinham que ser adequadas, porque não adianta você fazer uma roupa que não seja vulgar, mas que também é desleixada, também vai contra o caráter de Deus. Deus tem um caráter puro, Deus tem um caráter limpo, um caráter nobre. Então, esse equilíbrio, ele é muito perfeito e ele é muito maravilhoso. E também voltando na questão das roupas do cordeiro que foi o primeiro cordeirinho morto lá no Éden, isso é um ponto que eu acho muito interessante. Eu não sei, eu poderia ter pego essa imagem, você me falou de slide, acabei não pegando. Mas eu gosto muito de analisar que quando a gente vê aquelas imagens de Adão e Eva saindo do jardim, eles estão com roupas de pele de ovelha, que geralmente são ou marrons ou são manchadas,
e também são bem curtas, né? Geralmente a Eva tá com uma roupinha assim, tomara que caia de um dos lados, com uma sainha curta, e Adão tá com uma regatinha assim, meio rasgado aqui, meio que uma pele de roupa meio rasgada, e eu fico pensando que não. Foi Jesus que fez aquela primeira roupa para eles dois, então devia ser uma roupa, primeira, clara, branca, para poder simbolizar as vestes de luz, então seria Deus devolvendo a justiça para o homem através da sua própria justiça, né? Então Deus colocando a justiça dele de volta no ser humano, e ao mesmo tempo sendo limpa, pura, branca, imaculada, seria a representação da justiça de Cristo, que foi o que ele fez na cruz por nós. Então, e certamente era uma roupa muito modesta, era uma roupa fechadinha, justamente para lembrar as vestes de luz. Certamente eles não saíram igual os homens das cavernas, como as imagens acabam colocando para gente. Agora, eu gostaria de vir um pouquinho mais para o nosso tempo, porque geralmente a gente olha e fala assim, eu vou colocar mais da mulher, mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre o homem. Mas geralmente a gente olha e fala, não, a moda modesta, a moda evangélica, não sei se é assim que se fala aí também, aqui no Brasil a gente tem a moda evangélica, às vezes vão para dois extremos muito diferentes. Então, às vezes a mulher, ela usa uma saia que é ali na altura do joelho, mais ou menos, uma blusa por cima da saia e às vezes um sapatinho que não seja tão organizado assim, um sapatinho mais velho. Essa imagem que vem da moda modesta aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, tem outros extremos que as pessoas tentam produzir agora, tentam fazer como se fosse uma moda modesta, mas colocam, por exemplo, mulheres com calças mais largas, às vezes até blusas mais largas por cima. E isso é um pouco complicado também, porque, embora não esteja mostrando pele, está levando para um outro extremo que não é da modéstia, porque isso é basicamente um estilo de rap, um estilo de trap, que é um estilo de pessoas que andam muito largadas, também vai para um outro extremo. Por mais que esteja folgado no corpo, não marcando nada, não mostrando nada, também vai contra a modéstia, porque vai para um outro extremo. Então, esse equilíbrio, ele é muito legal de a gente ver. Então, nem a saia que não se adequa ao corpo, mas também não a roupa masculina, que seria a calça. Ficar ali sempre no meio. Então, uma saia que se comporte bem no seu corpo. Então, compreender um pouquinho mais sobre como funciona o seu corpo, sobre qual é o formato do seu corpo. Isso é uma coisa que pode se passar como um pouco como futilidade, mas eu acho que é algo que deixa a nossa vida cristã muito mais rica. Porque quando alguém olha para você e fala, uau, ela está bem vestida, mas está de acordo com o padrão de Deus, está modesta, isso causa uma impressão do evangelho muito boa. Isso causa uma impressão de que os cristãos, eles não são alienados do que acontece no mundo. Então, às vezes uma saia mais reta para o meu tipo de corpo não vai ser tão boa quanto uma saia mais rodada. Uma blusa que seja um pouco mais folgada em mim vai ficar muito melhor do que algo que fosse mais justo, do que sendo que em outra pessoa que tem um corpo diferente de mim possa ficar bom. Então, você estudar sobre o seu corpo, analisar como funciona tudo isso, é muito legal também. Porque essa visão que a gente tem que passar para o mundo de estar pregando, não necessariamente falando, é muito importante. Porque eu estava vendo um vídeo ontem à noite, que está tendo agora essas Olimpíadas agora no mundo. Eu não assisto Olimpíadas, não sou a favor disso, mas só que o que me chamou a atenção foi a roupa que os brasileiros, os atletas brasileiros iriam usar na abertura, na cerimônia de abertura das Olimpíadas. E foi uma coisa que tinha tudo para dar certo e deu muito errado. Porque era uma saia midi, era uma blusa fechadinha, era uma jaqueta e era um tênis. Só que a forma que foi montado ficou muito desleixado. Então, tinha tudo para ser muito bonito, tinha tudo para ser um exemplo de modéstia ali, mas acabou saindo para o desleixo. Se fosse uma roupa mais alinhada, uma saia com um tecido que caísse melhor, seria muito melhor. Isso parece que é um pouco de futilidade também, mas a Ellen White, ela é muito clara, eu acho que aqui no Mensagem aos Olhos ela fala isso, ela é muito clara em falar que nós precisamos estar bem apresentados. Então, até mesmo dentro de casa, ela fala que não devemos parecer um espantalho. Eu acho muito legal essa graça que ela faz. Porque muitas das vezes é isso que a gente parece dentro de casa. A gente se deixa desleixado, com a roupa rasgada, com a pior roupa do guarda-roupa. E às vezes, quando a gente vai sair para estar na frente de outras pessoas que nem nos amam tanto assim, a gente coloca a melhor roupa. Por que não ficar com a melhor roupa com as pessoas que nos amam e também com uma roupa boa para as pessoas que também não se importam muito com a gente, porque afinal nós vamos ser uma testemunha viva ali. Nós vamos estar ali realmente passando
que o Senhor, ele tem equilíbrio na situação. Ele é um Deus que ama a beleza. Não o luxo, não a extravagância, para não cairmos no mesmo ponto dos pagãos que acabaram indo para o lado de tentar se fazer maiores do que Deus. Então, muito brilho, muito exagero, é uma tentativa no subconsciente de se fazer maior que Deus. Agora, a simplicidade, porém, dela é uma tentativa também no subconsciente de se fazer parecido com o caráter de Deus. E isso é muito bonito. Tem uma diferença, né, de estar acima de Deus e de ser igual a Deus no sentido de caráter. Tentando passar também um pouquinho aqui para a questão histórica, porque a gente fala muito da calça, da calça, da calça, e tem um motivo para isso. Eu fui uma pessoa que até os meus 18 anos só usava calça para tudo que eu fazia. Eu não gostava de mostrar meu corpo, então eu não gostava de short, não gostava de bermuda, ou eu também não gostava de saia, porque na minha cabeça a saia que a gente coloca acima do joelho era muito desconfortável. E é realmente, porque a gente senta, a gente não consegue ficar confortável, a gente tem que ficar paradinho ali esperando para não mostrar nada. Então, até os meus 18 anos eu usava praticamente calça para tudo, para fazer trilha, para ir na praia, para o meu dia a dia, porque era o que eu via como mais modesto. Só que o problema da calça é que ela só faz duas coisas com a mulher. Ou ela transforma ela numa mulher muito sensual, porque é uma calça mais apertada, uma calça que modela muito, ou ela transforma em uma mulher muito masculinizada, que é o que acontece com o exemplo que eu falei, das mulheres que hoje em dia tentam fazer a modéstia de uma coisa mais maneira. Então, elas colocam a calça larga, uma blusa larga e diz que aquilo é modesto, sendo que, na verdade, está imodesto porque ela está se parecendo muito com um homem. Tantas vezes eu vejo as imagens na internet, assim, tipo, eu coloco casal cristão na internet, às vezes aparece o casal que, se prendesse o cabelo da mulher e escondesse atrás de uma touca de costas, não se sabe quem é quem, porque é a mesma calça e a mesma blusa. Então, o Senhor, ele fez o homem e a mulher diferentes, e ele fala claramente na Bíblia de que não deve haver roupa de homem na mulher, nem da mulher no homem, porque isso é uma abominação ao Senhor. Por quê? Porque é isso que Satanás quer fazer aqui no mundo. Essa questão de ideologia de gênero, de roupas unissex, de tudo mais, isso é para tentar causar essa confusão, destruir aquilo que Deus criou. Então, destrói a família, destrói a sacralidade, né? Destrói o santo do que é ser homem, do que é ser mulher. Coloca isso como muito bagunçado. E quando a gente começa a bagunçar em pontos pequenos, como a roupa, logo, logo a gente vê que a sociedade já está bagunçada em quesito de ideologia. Então, começou lá atrás, eu não tenho a data aqui, eu sou muito ruim de data, não tenho a data aqui. Começou lá atrás com as mulheres Coco Chanel, com Elizabeth Bloomer, que começou a colocar uma calça. Não, essa calça aqui é só para me sentir mais confortável. Era uma mentira, não era para se sentir confortável. A calça no guarda-roupa da mulher, ela veio juntinho com o movimento feminista. Então, no ponto em que as mulheres começaram a colocar calça, era porque elas queriam ter os mesmos direitos do que os homens. Só que o problema é, Deus colocou cada um no seu papel. Quando elas querem o direito dos homens, automaticamente elas não querem elas querem os direitos dos homens, elas não querem os deveres dos homens, as feministas. Então, elas querem ter, por exemplo, o direito de votar na época, mas não queriam ter que ir para a guerra. E para se votar, o dever para a pessoa votar na época era ir para a guerra. Então elas queriam um dever, mas não queriam, elas queriam o direito, mas não queriam o dever, queriam o privilégio sem o dever. E isso bagunça aquilo que Deus fez, porque para uma sociedade funcionar, para uma família funcionar, para realmente a situação que Deus criou funcionar, cada um tem que fazer uma coisa, não que uma coisa seja menor que a outra, mas cada um tem que fazer uma coisa, porque se todo mundo vai para a guerra naquele ponto, quem que ficaria cuidando das crianças em casa? Se todos saem para trabalhar, quem que mantém a casa em ordem? E não é que não possa sair para trabalhar uma mulher, existem casos que tudo bem, mas sinceramente não é algo que a maioria das mulheres queriam na época em que as calças foram colocadas no guarda-roupa. Então, a gente pode até falar, né? Mas os homens na época da Bíblia usavam saias, mas na verdade não eram uma roupa igual, era uma coisa bem distinta e não tinha nada a ver com ideologia. Então os homens não usavam as túnicas na época da Bíblia para se parecerem com as mulheres, para poder ter os mesmos direitos das mulheres, para ficar em casa em vez de ir para a guerra. Eles tinham ali porque o clima em que eles moravam ali no Oriente Médio era muito quente, então precisava de uma ventilação maior. E, além do mais, as roupas dos homens tinham diferença de tamanho, de detalhes. Então, das mulheres tinham detalhes mais femininos, dos homens eram tecidos e coisas mais grosseiras. Tecidos não necessariamente, mas eram modelos
e detalhes mais grosseiros ali, realmente uma coisa mais máscula. E, além de tudo, eles também faziam com uma amarração, né? Eles cingiam os lombros. O cingir os lombros da Bíblia é transformar aquela túnica em um calção. Então, eles faziam uma amarração na perna ali e saíam com uma calça para as batalhas. Então, tecnicamente, eles também usavam calças na época da Bíblia. E a gente acaba também se prendendo muito nesse exemplo para dar essa desculpa de que não tem problema a mulher usar calça, porque existe calça feminina. Mas é o que eu falei, a calça no guarda-roupa da mulher, ela só transforma ela em alguém muito sensual ou em alguém muito masculina e ela entrou no guarda-roupa exatamente para ser uma peça que fosse enfrentar a sociedade, dizendo, nós também queremos ser iguais aos homens, queremos ter os mesmos direitos dos homens. Tanto que quando começou a entrar a calça no guarda-roupa feminino, foi uma mulher que ela era rica, ela já tinha muitos privilégios, ela não era alguém da classe trabalhadora, era alguém que estava ali querendo fazer alguma coisa diferente na sociedade, e ela era uma feminista, ela estava ali no movimento feminista. Ela viajou e viu algumas mulheres de uma outra tribo, de um outro povo, vestindo calças por debaixo de saias mais curtas, que é o que a Ellen White realmente nos indica fazer. Ela fala que quando vamos no jardim ou quando vamos trabalhar no dia a dia, que é para colocar uma saia um pouquinho mais curta para não ficar pegando no pé. Então, a gente coloca uma saia muito comprida na hora de trabalhar dentro de casa, a gente está varrendo, tropeça. Então, a gente coloca uma saia comprida para trabalhar no jardim, enrosca na planta. Então, ela realmente fala para ser algo um pouquinho mais curto. E nos dias frios, ou então para se proteger de bicho, para se proteger de mosquito, de alguma coisa assim, se colocasse uma calça que fosse discreta por debaixo. E hoje em dia é muito fácil, porque a gente tem calça legging, eu não sei como chama essa calça aí, mas é a calça que você pode simplesmente colocar por debaixo da saia e ela não vai ficar fazendo volume, ela não vai estar ali te atrapalhando na aparência, vai continuar algo bem bonito, a saia em si vai ser bonita, não vai chamar atenção e vai te dar a proteção tanto contra animais, tanto contra o clima. Só que ela pegou esse exemplo das calças por debaixo das saias, que eram calças masculinas na época, que era a única calça que existia, e quis fazer isso só como uma moda, não só no momento de trabalho, porque as que ela viu eram trabalhadoras do campo. Agora, ela queria só por moda, para poder enfrentar, para poder dizer, olha, estou aqui, sou feminista, quero os meus direitos igual aos dos homens. E acabou que isso foi uma vergonha na época, as mulheres acharam horrível, ninguém queria. Ela mesma disse que não era bonito e ela falou, e ela desistiu de usar essa roupa no final da vida porque ela não aguentou as críticas e também porque ela falou, olha, eu gosto muito mais de usar um vestido bonito, de usar um vestido belo, do que usar essa calça com a saia. Então ela não achava bonito, ela só fez realmente para enfrentar. E a gente analisando essa história também, foi bem no período em que Ellen White trouxe a reforma do vestuário. Porque na época de Ellen White, na era vitoriana, as roupas eram realmente muito extravagantes, eram realmente muito exageradas. Então, as mulheres tinham que usar, às vezes, 15 saias, uma por cima da outra. As que eram mais trabalhadoras talvez usassem 2, 3, mas as que eram de classes sociais mais altas, elas usavam 15 saias, 3, 4 roupas por cima, assim, para poder fazer aquele movimento todo. Eram saias muito compridas que se arrastavam pelo chão. Isso realmente trazia doença. Então, a Ellen White falou, olha, o senhor disse que isso não é saudável, temos que usar uma saia que seja um pouquinho mais acima ali na canela, mais ou menos. Então, ela até dá uma medida mais ou menos, que é de 16 centímetros do chão. Ela não é que a gente precisa medir, botar toda a saia que a gente vai usar tem que colocar uma fita métrica ali e marcar exatamente 16 centímetros. Não é isso, mas se a gente vai olhar, esse 16 centímetros dá mais ou menos na nossa canela, que é um tamanho muito perfeito para a gente andar, se movimentar sem tropeçar. E quando a gente vai trabalhar em coisas mais ao ar livre, coisas que podem acabar bagunçando mais enquanto a gente anda, pode ser realmente um pouquinho mais curto ali, porque vai estar ali nos ajudando na mobilidade. Então ela falou, olha, não é para a gente usar tantas saias assim, fica um pouquinho mais curto, mas ao mesmo tempo continua se protegendo, continua tampando tudo, porque o seu corpo é só seu, do seu marido e de Deus. Não tem por que ficar mostrando mais. Então, mas eu mostro e não tem nada a ver, eu continuo sendo fiel. Tudo bem, mas você pode estar fazendo alguém pecar. Talvez você seja fiel na sua ingenuidade, na sua sinceridade, mas às vezes uma pessoa olha e acaba sendo levada a pecar por uma coisa que você poderia evitar.
Então, nós vamos ser, sim, participantes do pecado de uma pessoa se nós provocarmos ela a isso. Então, quando a gente vai na igreja, não sei aí, mas aqui, por exemplo, a gente às vezes vai na igreja e as mulheres estão com roupas muito coladas, às vezes são até vestidos, mas são vestidos muito colados, são vestidos muito curtos, que quando a gente senta, quando elas sentam no caso, dá para ver tudo. Mesmo que cruza a perna, dá para ver por baixo. Então, às vezes cruza a perna para não ver em cima, dá para ver a coxa por baixo. E eu conheço homens que já falaram, olha, eu tive que passar o culto inteiro olhando para baixo porque não dava para olhar para quem estava na plataforma. E outras pessoas que falam, olha, olhei, pequei, tive que voltar para casa para pedir perdão a Deus, sendo que sendo que isso seria facilmente evitado se aquela mulher na igreja tivesse comportada. É muito fácil a gente conseguir falar assim, tipo, as pessoas do mundo, no caso, são fáceis da gente compreender e falar assim, poxa, não tem essa luz, estão realmente agindo como os pagãos, são realmente pagãos. Então a gente tem essa desculpa de falar, poxa, estão no tempo da ignorância. Mas quem já tem esse conhecimento vai ser réu de juízo por ter feito outro pecar. E outro ponto também que eu acho interessante é a gente entender assim que cada lugar tem um estilo diferente, tem uma roupa padrão, por exemplo. E eu acho isso muito lindo que Deus não tirou a nossa individualidade. Ele dá princípios. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente que usa estampa floral bem grande, muito tropical. Eu já vi algumas roupas da África, mas eu não sei exatamente de qual país da África, e eu acho lindo demais, colorido, tudo mais. E eu fico, gente, o Senhor, ele é muito bom, porque ele não deu um padrão assim, você tem que se vestir de preto, você tem que se vestir de branco, você tem que se vestir. Ele falou: "Não, o princípio é esse. Se veste direitinho, vê se quando você está andando, se quando você abaixa, seu decote não vai acabar abaixando e mostrando, vê se sua alça aqui da blusa não vai deixar ver por dentro, porque às vezes a gente acha que não tem problema usar roupinha de alcinha, mas na verdade é porque mostra, né, quando a gente levanta, mostra uma parte do sutiã. Então ele falou: olha, verifica se não vai estar mostrando nada. Olha para sua saia. Se você sentar e ela não subir e ela não mostrar nada, tá tudo bem, pode usar. Se ela abaixar ainda, ficar maior, melhor ainda. Mas de resto, tenha cuidado só de não ser muito exagerado, mas a sua individualidade, a sua cultura boa, as coisas que são aceitáveis, assim, que as pessoas fazem, pode continuar usando. E eu acho isso muito lindo. Eu acho que essa diversidade que o Senhor permite que nós tenhamos é algo muito lindo, muito, muito gostoso, porque vê que realmente é um carinho de pai. Ele fala: olha, talvez alguém aqui goste mais de usar roupa neutra, preto, branco, rosa. A outra vai gostar de usar uma roupa mais colorida, um amarelo, um laranja, e tá tudo bem, desde que esteja dentro desse princípio. Isso é muito, muito lindo. Tanto que às vezes a gente olha a foto de Ellen White e fala, mas eles só usavam preto. Ou então eles só usavam branco. Só que a gente tem que lembrar que as fotos do tempo de Ellen White eram em preto e branco. Então, não tem muito como a gente saber qual era a roupa dela. Na verdade, eu recebi um comentário no meu canal muito tempo atrás, eu tenho que até achar esse comentário, que uma pessoa falou que acho que um conhecido dela foi no Centro White, foi no Museu do Centro White, e viu os vestidos de Ellen White e disse que tinham coloridos, que eram rosas, que eram azuis. E eu achei isso muito legal, porque a gente olha na foto e fala, não, tem que ser tudo preto e branco. Mas não, pode ser colorido, desde que não chame atenção para nós, mas sim mostre que a modéstia vai levar o evangelho realmente, vai mostrar como é o evangelho, a beleza do evangelho, a simplicidade do evangelho, o cuidado de Deus realmente nos detalhes. E eu acho isso muito, muito bonito. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Sim, em relação às calças. Ellen White ela falou contra as calças no vestuário da mulher na época dela, porque foi justamente nessa mesma época em que essa Elizabeth Bloomer ela trouxe as calças para o guarda-roupa, foi na mesma época em que a Ellen White estava trazendo a reforma verdadeira do vestuário. Então, ela fala contra o traje americano. E esse traje americano é esse bloomer, é essa calça masculina com uma saia muito curta em cima, uma saia acima do joelho, um pouquinho abaixo do joelho em cima, que essa Elizabeth quis trazer. E depois disso, conforme foram se passando, as modistas elas foram trazendo, então cada vez mais as calças e por aí vai, até que se tornou algo aceitável. Então, não necessariamente porque é algo que é aceitável no dia a dia, que é algo aceitável por Deus. Então, a gente tem que sempre levar esse equilíbrio e eu acho que isso é algo muito legal, porque o Senhor ele nos dá o princípio, nos dá o equilíbrio e deixa também a nossa individualidade. Fica assim algo muito perfeito. E também a questão de que muitas vezes a gente acaba relutando em relação à modéstia,
mas não é nem algo de nós, às vezes é algo do costume, do meio em que vivemos. Então, às vezes a gente mora num lugar, por exemplo, eu nasci num lugar de praia. A gente andava na rua, tá todo mundo de biquíni. Eu nunca gostei muito, eu sempre me senti meio desconfortável. Fui ficando ali pré-adolescente, eu comecei a me sentir desconfortável em usar biquíni. Mas eu queria colocar uma roupa mais fechada para mergulhar, e as pessoas da minha família, as mulheres da minha família, amigas, começavam a falar: Carol, mas como assim? Você tá com vergonha do seu corpo? Tá com algum problema? Sabe? O fato de você querer vestir, se vestir começou a se tornar algo como um problema. Tipo, tá com algum complexo? Tá precisando de ajuda? Eu falei: não, gente, eu só quero brincar e me divertir sem ter que mostrar o meu corpo. Então, foi uma luta. Tive, cada verão eu colocava uma peça de roupa a mais até conseguir chegar naquilo que eu realmente queria. Então, num verão coloquei um short por cima, no outro uma blusa maior, e até ter a autonomia de realmente comprar minha roupa e falar: não, eu quero vestir essa aqui. E muitas das vezes é isso que acontece. É o meio em que nós estamos que diz que uma roupa não é bonita, ou que diz que a outra roupa é feia, ou algo assim. Porque na época de Ellen White, vestidões eram lindos. Hoje em dia, a gente ainda acha alguns vestidos lindos, mas quando alguém se veste com um vestidão, dá aquela. Ah, será que. Dá aquela coisa assim, tipo, ah, é feio, é meio brega, é meio coisa assim. Mas na verdade, não. Muitas vezes é só a cultura em que nós estamos. Então, a gente tem que parar e falar: não, sou eu que não estou querendo ou é o nosso meio em que não está deixando? Porque se for o meio, vai lá e faz. Agora, se você realmente não quer, se você não se sente confortável ainda, mas quer seguir a vontade de Deus, vai de pouquinho em pouquinho que o Senhor ele ajuda. Então, eu comecei com uma saia, depois eu tirei uma peça, depois quando eu entendi realmente eu não tinha nem roupa no guarda-roupa para usar, eu tive que ir comprando e fazendo peças aos poucos, porque eu não tinha realmente nada ali que servisse agora com o que eu entendia. Mas o Senhor ele vai moldando, tanto que eu saí de um ponto que eu vestia calça, blusa larga por cima e tênis ali todo dia, para um estilo mais de princesinha do campo, que eu gosto de chamar assim, que é a sainha, o lacinho, a blusinha com um detalhezinho mais fofinho, porque foi o que eu senti o Senhor me transformando. Tipo, ele me tirou daquela tentativa de dizer que eu não era feminina, tanto que realmente eu usava calça, não gostava de vestido, porque eu tinha uma implicância muito forte nas pessoas me acharem muito menininha. Porque quando eu era criança tinha aquela brincadeira, tipo, ah, rosa é cor de menininha, isso aí é coisa de patricinha. E a patricinha era muito mal vista, né? Tipo, era como se fosse uma mulher fútil, uma mulher que só tá ali preocupada com a aparência. Então eu não queria parecer isso. Eu queria falar, não, eu também sou inteligente, eu também sou cabeça, eu gosto de pensar e tudo mais. E como criança, isso foi algo que marcou muito. Então eu realmente cresci achando que o rosa não era para mim, porque eu tinha que gostar do azul, porque o azul era a cor legal. Então, às vezes eu achava que eu não podia colocar um vestido porque eu seria taxada como patricinha. E quando o Senhor tirou isso de mim e falou: não, você é feminina, você não é patricinha, você pode gostar de rosa, você pode gostar de roxa, você pode colocar uma saia, um vestido que vai ser bom, que vai ser bonito e que mesmo assim você vai continuar podendo pensar. Isso foi muito libertador e foi muito maravilhoso. E eu vi como o Senhor, ele cuida da gente, porque eu nunca estive tão feliz como estou sendo hoje, sendo feminina, não tendo que lutar contra aquilo que já era intrínseco meu, porque eu gostava de rosa quando era criança, mas eu queria dizer que não gostava porque os outros podiam me achar patricinha ou fútil ou alguma coisa assim. Eu acho que é isso, eu não sei se teria mais alguma coisa aqui para falar do que eu separei aqui, mas acho que eu falei tudo que eu tinha separado. Eu acho que eu Ok, pensei em alguma coisa, mas eu já esqueci, mas podemos continuar. tá bom. Eu estou aqui, só tirei a minha imagem, estou com alguma dificuldade na iluminação, mas eu consegui ouvir atentamente a sua abordagem, né? E no contexto histórico, nós vimos que algumas peças de roupa que fazem atualmente parte dos nossos guarda-roupas não eram permitidos. Bom, nós já temos aqui alguns comentários, né, dos nossos amigos. E há aqui um amigo que diz certamente que antigamente os homens usavam vestidos, né? Isso se referindo no tempo de Jesus. Isso. E como é que nós poderíamos conciliar essa diferença, né, atualmente? Será que não seria permitido também a mulher usar calças? Bom, nós já ouvimos no contexto histórico que a calça,
não somente no histórico, mas no espírito de profecia também na própria Bíblia, né? Que não deve haver trajes de homens ou em mulheres ou vice-versa. Mas como é que nós poderíamos responder a esse nosso amigo que diz que antigamente os homens usavam vestidos ou saias assim como as mulheres? O que é que nós poderíamos dizer nesse contexto? Então, o que eu falei, eu cheguei a comentar, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais aqui. Se eu estiver falando muito rápido, é que às vezes eu acabo me perdendo no pensamento, então para não esquecer de alguma coisa, eu acabo falando um pouco mais rápido. Mas então, o que acontece? A gente tem que entender que existe sim coisas que são de cada época. Então, a roupa que eu estou usando hoje, por mais modesta que seja hoje, muito provavelmente há 200 anos atrás ia ser muito escandalosa, ia ser algo que não soasse como algo modesto, porque não era o costume da época. Da mesma maneira, roupas que são maravilhosas da era de Ellen White, por exemplo, da era vitoriana, eu acho lindo, mas se eu vestisse uma roupa de Ellen White hoje, as pessoas olhariam com escândalo. Mas nenhuma das duas estão erradas. Só que tem os detalhes de cada uma de sua época, do clima e tudo mais. Então, a gente tem que sempre se atentar ao princípio do que é a modéstia e não somente ao exemplo da roupa. Então, não somente a roupa que eu uso hoje, não somente a roupa que se usava há algum tempo atrás. Tendo em vista aqueles princípios que eu comentei, né, de sentar, levantar e tudo mais, você consegue saber se a sua roupa vai passar ou não. Agora, em relação aos homens usarem saias, se as mulheres podem, então, por isso, usar as calças. Hoje em dia, se algum homem usar uma saia, vai ser tido como um homem que é ou desconstruído, como estão falando hoje em dia, que é um homem que não é tão macho assim, que é um homem mais afeminado, ou então vai estar se falando realmente de um homossexual ou de um transexual, que realmente quer se parecer com uma mulher. Então se colocam saias nos homens, roupas de colocam vestidos nos homens hoje para fazer também essa quebra de contraste. E isso, para nós, é visto como algo super imodesto. Então, Uhum. mas será que é modesto? Ou será que continua não sendo modesto? E não, não é modesto hoje em dia que os homens usem saias. E na época de Jesus, na época da Bíblia, eles usavam as túnicas e as túnicas tinham diferenças muito claras no que no que se dizia a respeito à aparência das pessoas. Então, se você olhasse a metros de distância uma mulher e um homem, você saberia muito bem quem era a mulher e quem era um homem pelo recorte da sua roupa. Então, da mulher, talvez ela fosse um pouco mais cinturada, mas tivesse algum detalhe a mais com o pano passando aqui, tinha, na verdade, um babadinho, um detalhezinho mais fofinho na barra da saia, era uma saia mais comprida, enquanto a do homem era uma túnica, tanto que até os nomes são diferentes, né? A mulher usava um vestido e o homem usava uma túnica. E o Uhum. homem era uma coisa mais reta, até tinha uma coisa na cintura, porque tinha que deixar preso, né? Tinha que amarrar, mas era uma coisa mais reta, não tinha detalhe nenhum na barra. E, Uhum. como eu falei, eles cingiam os seus lombos. Então, num momento de batalha ou de serviço, de trabalho, de caminhada mais longa, talvez, eles faziam uma amarração que transformava aquela túnica em um calção. Então, eles usavam tecnicamente calças ali, se fosse considerar o tempo o momento em que cingiam os lombos. Da mesma maneira que uma mulher pode usar calça hoje, se for da maneira como a Ellen White falou, por debaixo da saia ali, bem discreta para aquecer e para proteger. Então, a peça em si, ela não é o problema é como ela é usada. Ok. E as calças que se vendem hoje em dia para mulheres, ou deixam elas muito sensuais, ou deixam elas muito masculinizadas. Não tem um meio termo ali. Certo, certo. E porque quando nós olhamos para os modelos de calças atuais femininas, são mais como uma segunda pele. Isso. Sim, parecem mais Então, uma segunda pele, não tem eu, nada de modesto, sim, sim. eu vi uma saia, calça esses dias, que eu acho que se fosse para uma mulher querer usar a desculpa de usar uma calça, eu acho que essa seria a calça mais ideal, que é uma calça muito larga, mas tão larga assim, ao mesmo tempo em formato de A, que ela, quando você está parada, ela parece uma saia. Então vamos supor que você precise de verdade, assim, tipo, não quero usar saia, preciso usar calça, por motivo que seja.
essa seria a saia mais ideal, vamos dizer assim, para uma mulher, porque seria a única calça que ainda te deixaria parecida com uma mulher. E também vi um modelo que é antigo, que eu acho que é válido para certos momentos, que era uma calça que por trás é igualzinho uma saia e na frente tinha uma capinha, assim, que passava, virava uma saia, mas por dentro você ainda tinha uma calça protegida. Então era basicamente uma saia-calça, que era o que a Ellen White falou, uma calça por baixo para proteger e a saia por cima para ficar feminino, para mostrar de longe que você ainda é uma mulher. Ok. Então, nossos amigos que nos acompanham podem já deixar os vossos comentários, vossas dúvidas, vossos acréscimos a respeito deste tema que é tão importante, né? Podem escrever, eu estarei lendo, apesar de não aparecer. Estou aqui com um Tarcivi, não queria que ele aparecesse ainda. Bom, Carol, nós devemos nos lembrar também que, afinal de contas, a mensagem sobre modéstia é para salvaguardar as mulheres, né? A nossa intimidade, para nos dar mais proteção, e principalmente para que haja diferença entre o povo de Deus, né, e as filhas que não pertencem ao povo de Deus. Porque quando nós olhamos em torno de toda a Bíblia, a modéstia sempre esteve muito marcada entre as mulheres que buscavam a Deus e aquelas que não buscavam a Deus. Por exemplo, basta olharmos para as duas mulheres de Apocalipse. É notável que quando João descreve a prostituta, ela diz que ela está adornada, e uma mulher adornada é muito fácil de se perceber por conta dos acréscimos, das maquilhagens. E Apocalipse também diz que ela seduz. E nós sabemos que uma das formas de seduzir é claramente tornando as partes íntimas expostas. Ao passo que a mulher, né, que representa a Igreja de Deus, ela está vestida com luz, está com vestes de luz, né? A lua, as estrelas. Então, realmente a mensagem sobre a modéstia, ela serve para nos guardar nesse mundo escuro. Bom, nossos amigos podem deixar as vossas questões, temos muitos comentários, muitos convites para assistir a nossa live. Bom, nós temos aqui uma questão, né, que o que é a modéstia cristã? Bom, nós abordamos a respeito, mas de uma forma resumida, Carol, como é que nós poderíamos definir a modéstia cristã? Certo. Você falou da questão de salvaguardar o corpo. Isso é um ponto em que a gente olha o cuidado de Deus. As mulheres, naturalmente, são mais frágeis do que os homens. Porque o Senhor criou assim para que um fizesse um trabalho e o outro. Ok, ponto, o problema é resolvido. A gente vai para o ponto de que, se um homem quer fazer mal a uma mulher, é muito mais fácil dele conseguir fazer isso do que uma mulher fazer mal ao homem. Então, quem tem que estar mais protegida é a mulher. E Deus sempre protegeu muito a mulher. A gente olha para a Bíblia, a gente às vezes acha que tem alguns exageros, mas é porque a gente não conhece o contexto daquilo ali. O contexto da Bíblia era um contexto em que as mulheres dos outros povos simplesmente eram agarradas no meio da rua e era lícito fazer o que quisesse com elas. Então, quando o Senhor coloca elas com uma roupa mais protegida, com algo como que eu posso dizer? Mais velado, ele está falando assim, olha, eu me preocupo com você, eu me preocupo com o seu emocional, com o seu físico, e eu quero que você fique guardadinha aqui. E a gente pode achar, mas isso é injusto, porque eu tinha o direito, eu tenho o direito de estar como eu quiser, e ninguém tem o direito de fazer nada comigo. E realmente, legalmente falando, você pode estar sem roupa nenhuma, ninguém pode tocar em você. É pecado e é crime, não pode, e não importa o que aconteça. Mas eu sempre gosto de dar um exemplo de um diamante. Vamos supor que a gente tem um diamante bem grande, e a gente quer proteger aquele diamante ali a todo custo. Sei lá, é o valor que vai te guardar assim na sua velhice, é o dinheiro da sua aposentadoria. Você não vai pegar esse diamante e vai deixar exposto na porta da sua casa para todo mundo que passa na rua ver. Você vai pegar ele e vai guardar num cofre as 7 chaves. Porque é seu direito que ninguém te roube esse diamante.
mas ao mesmo tempo não é por isso que vai deixar de ser roubado. Então a gente protege aquilo ali que é nosso. Foi isso que o Senhor fez com a modéstia cristã. Então, além dessa questão da proteção, a modéstia ela também serve para mostrar o caráter de Cristo através de nós. A gente acaba falando muito da mulher, porque hoje em dia a roupa do homem, ela agora está começando a debandar um pouco, mas até pouco tempo atrás, a roupa do homem do mundo e a roupa do homem cristão eram muito parecidas. Eu não sei qual é o traje padrão do homem aí, mas aqui, geralmente, os homens vão para um culto de terno e gravata e vão às vezes, para uma reunião de negócios também de terno e gravata. Não tem diferença muito entre um homem de Deus e um homem do mundo em relação a essa vestimenta. Agora, da mulher tem. Quando uma mulher vai para a igreja, ela vai com uma roupa modesta. Quando uma mulher vai para uma reunião de negócios ou para uma festa de negócios, ela vai com uma roupa sensual. Geralmente é isso que acontece. Então, também tem esse papel da distinção. A gente olha as histórias e as mulheres cristãs que se aderiram à modéstia recentemente, ela sempre fala assim, poxa, agora as pessoas me olham na rua e me perguntam, você é cristã? Pode orar para mim? Pode orar por mim, por favor? Então tem essa distinção. Agora você leva o evangelho sem precisar falar, porque as pessoas vão te ver e vão ver as suas ações e vão associar a Cristo. Isso vai ser uma pregação para elas. Eu creio que eu respondi, mas senão eu posso falar um pouquinho mais. Ok, tá à vontade. Ok, então espero que tenhamos percebido a resposta a respeito dessa pergunta. Temos uma outra aqui. A outra questão é: qual a relação entre modéstia, cuidado do cabelo e a higiene? Eu acho que tem tudo a ver, porque a modéstia, como eu falei no meio do caminho ali, ela é a ausência do luxo. Mas a ausência do luxo não significa desleixo. Então, como a Ellen White falou, a gente não pode ficar igual um espantalho dentro de casa. Então, tanto na roupa, tanto na aparência total do corpo, você mostra a modéstia, você mostra essa ausência de luxo, porém com a beleza do Senhor, porém com a simplicidade, mas sempre ali bem asseada. Então, se você tem alguém que não se asseia, não se cuida, fica ali de qualquer jeito, acorda, não passa uma água no rosto, não ajeita o cabelo, não faz as coisas, você tem uma quebra ali, porque não adianta estar com uma saia comprida, mas também estar com o rosto sujo porque acabou de acordar. Não faz sentido uma coisa dessa. Não faz sentido você andar cheirando mal, mas ao mesmo tempo querer falar de Cristo, sendo que Cristo nos chamou para sermos o perfume dele. Nós temos que ser perfumes de Cristo aqui na Terra. Tanto que é muito importante que nós andemos cheirosinhos, que nós andemos limpinhos, que nós ajeitemos o cabelo, que nós cortemos o cabelo quando for necessário, que mantenhamos a unha sempre arrumada, sem sujeira por debaixo, porque é algo que realmente vai demonstrar o caráter de Cristo. Esse é o princípio da modéstia, tanto para homem, tanto para mulher. Tanto se salvaguardar no caso da mulher, mas levar o caráter de Cristo a todo momento. E Cristo, ele fala sempre do bom aroma do evangelho, ele fala da beleza das coisas que ele criou, então a gente tem que refletir isso também. Tinha mais alguma coisa que eu estava pensando, mas eu acho que eu esqueci. Ok, Carol, muito obrigada. Temos mais uma questão aqui. Mas antes de eu colocar uma outra questão dos nossos amigos, Carol, eu queria que tu abordasses um pouquinho a respeito. Na verdade, eu já vi um vídeo desse. Ai, Tassis. Ok, na verdade, eu já vi um vídeo teu no canal a falar sobre a questão de estarmos sempre arrumadas em casa, né? Visto que nós, as mulheres, às vezes temos tantas dificuldades quanto a isso. Tantas ocupações, e às vezes fica muito difícil estar arrumadas em casa, nos tratarmos para os nossos esposos, para quem já tem esposo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso.
Então, como eu falei, eu gosto muito do texto de Ellen White que fala, né, que nós não devemos parecer os espantalhos em casa, e que não devemos sair só nos arrumando para quem é de fora. Precisamos principalmente estar ajeitados e asseados para quem é de dentro. Só que eu entendo que isso parece algo muito assustador, assim, pode parecer algo que seja mais uma tarefa. Só que quando a gente adere à modéstia, a gente começa a ver que a nossa vida fica um pouco mais simples, porque você não precisa se adornar, você não precisa ficar ali passando uma hora uma maquiagem no rosto, você não precisa gastar tempo colocando brinco, colocando colar. Na época que eu usava brinco, na verdade eu não gostava de usar brinco porque eu tinha muito medo de fazendo as coisas, agarrar em algum lugar e acabar me machucando. Então, quando a gente tira todo esse peso, fica muito mais fácil. O que a gente pode fazer é montar um guarda-roupa e manter o nosso guarda-roupa sempre belo e sempre simples, sim, mas sempre organizadinho e sempre com peças boas. Porque se a gente só tem peças boas, mesmo que seja na pressa, a gente só vai vestir peças boas. E peças boas eu não digo peças caras, mas peças que estejam em bom estado e que estejam ajustadas ao seu corpo, talvez. Então, essa roupa aqui, por exemplo, ela foi de segunda mão e ela deu certinho em mim. Só que ela está em muito bom estado. E ela eu acho muito bonita, eu acho muito bela. Então, eu simplesmente coloquei esse casaco hoje, porque estava friozinho de manhã, e coloquei uma saia super simples que eu tenho ali no guarda-roupa. E foi só isso, não gastei muito tempo para arrumar. Às vezes a gente se Uhum. preocupa com o cabelo, então você estava falando, né? O cabelo às vezes é um pouco mais difícil de arrumar. O meu parece que não, mas ele também às vezes acorda muito estranho. Só que eu fiz penteados, ou assim, eu comecei a criar penteados que fossem um pouco mais fáceis. Então, eu simplesmente cortei uma franjinha, porque aí pelo menos parece um pouco mais arrumado do que ficar assim. Eu cortei a franjinha, fica aqui do lado. E quando eu tô com muita pressada, eu faço igual eu fiz hoje. Pego o cabelo, amarro aqui embaixo e pronto. Às vezes você vai amarrar o cabelo em cima, num coque mais alto. Às vezes você pode até colocar um paninho, se você achar bonito na cabeça, que já vai estar ali te agilizando, te ajeitando ali de uma maneira bem rápida. Então você consegue deixar as coisas mais práticas. Eu gosto muito de coisas que são práticas, porque eu faço muita coisa, né? A gente demorou um pouco a conseguir fazer essa live, porque eu estava sempre fazendo muita coisa. Então, eu sou uma pessoa que precisa da praticidade. Eu não gosto de coisas que me demandam muito tempo. Eu não gosto de gastar muito tempo me ajeitando ali. Então, deixando o guarda-roupa sempre com peças boas, vai ser muito mais fácil você pegar uma peça aqui, a outra aqui e juntar. Ou então, uma época eu quis comprar mais vestidos, né? Conseguir mais vestidos, ou pedir para fazer mais vestidos. Porque o vestido é uma peça única, né? Você coloca ele e tá pronto. Você não precisa de colocar outra coisa. Não precisa nem pensar em combinação. Então você consegue fazer assim, tipo, essas aqui vão ser as minhas roupas de ficar em casa. Aí você separa elas, que são as mais práticas possíveis, porém ainda assim belas, e vai usando aquilo ali no seu dia a dia. Acho que é Uhum. isso. Pois é. Como eu já disse, nossas mulheres às vezes temos muitas dificuldades em nos mantermos arrumadas em casa, mas creio que com Deus tudo é possível. Bom, tem mais uma questão aqui. É, qual a relação entre não. Sim, qual a relação da modéstia e a salvação? Será que mesmo não sendo uma mulher modesta, um homem modesto, será que ainda assim, claro, né, tendo conhecimento dessa luz, será que ainda assim poderei chegar ao céu? Então, aí a gente tem que olhar alguns pontos, porque você falou, tendo conhecimento. É claro que muitas mulheres vão estar no céu sem serem modestas, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Sim. Mas ele vai olhar individualmente para cada uma e falar: não, essa daqui, se conhecesse essa luz, se tivesse entendido essa mensagem, ela faria isso, porque ela quer fazer tudo o que é a minha vontade. E Ok. para mim, tem uma coisa que me acompanha há um tempo. Se Deus ele dá um conselho, cara, quem sou eu para não aceitar o conselho de Deus? Se ele falou que para mim é melhor a modéstia, então eu tenho que aceitar aquilo ali como se fosse uma ordem. E Uhum. tem a ver com a salvação, porque tudo que Deus coloca para nós tem a ver com a obediência a Ele. E a desobediência dele nos tira da salvação. Não tinha problema Adão e Eva comer uma fruta. O problema não era a fruta ali, não era comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. O problema ali foi que Deus falou para não comer. Então, Uhum. a fruta em si talvez não fizesse nada, talvez não tivesse poder algum na fruta. O poder está em Deus. Só que ele falou: dessa aqui você não vai comer. Era uma coisa simples, é uma fruta. A gente tem que comer fruta, ele manda a gente comer fruta. Mas aquela ali ele disse não. Então, quando a gente desobedece uma coisa que Deus disse não, isso nos tira do céu. Não é o fato em si, só da roupa, ou só da alimentação, ou só dos outros remédios naturais. A questão é: Deus disse não faz, ou disse faz.
E se a gente vai contra ele, isso causa uma rebelião entre eu e Deus. E causando uma Certo. rebelião entre eu e Deus, eu imito o que Satanás fez. Não tinha Uhum. problema querer se parecer com Cristo. Pelo contrário, no céu, os anjos deveriam querer parecer com Deus. Estar ali Uhum. com o mesmo caráter, servindo uns aos outros, assim como Deus ensinou. O problema é que Satanás quis ser maior que Deus. E isso causou uma rebelião. Eu creio que seja mais esse o ponto. E também a questão de Uhum. fazer o outro pecar. Porque às vezes a gente usar Uhum. uma roupa mais decotada não vai fazer nada na nossa salvação, mas pode fazer na salvação do outro, porque o outro vai acabar te cobiçando. E aí isso Hum. também vai tirar o outro e, consequentemente, você do céu, porque é, você vai estar sendo coadjuvante, vai estar sendo cúmplice do pecado do outro. Certo, e é muito desconfortável, principalmente quando acontece casos dos gêneros dentro da igreja. Afinal de contas, a igreja é um hospital onde nós precisamos ir para lá e ser curados e recebermos salvação, recebemos alívio dos muitos problemas que às vezes acarretamos durante a semana. E quando nós vamos na igreja no sábado, principalmente para homens, né? Há homens lutando contra a masturbação, contra a pornografia, e quando vamos à igreja, olhamos as nossas irmãs assim, todas expostas, e o irmão que já está lutando contra tendências sexuais sente-se ainda mais tentado quando está no meio da igreja. Então, o nosso conselho é que os nossos irmãos e nossas irmãs, né, que possamos olhar primeiro para Deus, depois para o próximo e escolher trajes, né, que nós sabemos que não levarão os outros a cometer pecado. Bom, nós temos aqui mais uma questão Deixa eu e só falar uma coisinha rapidinho, sim, para não sim. esquecer. Essa questão do homem. A questão não é que seja tranquilo para o homem usar então roupas imodestas. É que eu falei, é mais difícil do homem estar imodesto hoje em dia. Mas, por exemplo, Uhum, na Roma antiga, na Grécia antiga, os homens também andavam sem camisa pela rua, andavam com roupinhas super curtas e também era imodesto, então não estava certo. Mas o que acontece é que o homem, ele foi criado tendo os estímulos do amor, do afeto, do sexo, pelo olhar. Então, ele olha e ele vai querer. A mulher é pelo ouvido. Então, uhum, ele fala que ama, aí ela se derrete, ele fala que quer estar com ela pro resto da vida, aí ela se entrega. Então, quando você se protege, você evita que o homem caia na tentação ou de falar coisas que não deve, ou então de falar coisas que não deve com outra pessoa, porque às vezes a pessoa é casada, o homem é casado e acaba caindo por causa de outra mulher. E uhum. tinha outro ponto também que que é do julgamento. Você falou que a igreja é um hospital, e isso também é um ponto importante. É muito importante que nós venhamos a aceitar tudo aquilo que Deus nos diz, mas também é muito importante olharmos só para nós. Porque ao passo que eu não quero fazer o outro pecar, eu não posso me escandalizar com o pecado do outro. Ok. Porque Deus fala, né, para nós não nos escandalizarmos. Há daquele para quem vem o Uhum, escândalo, mas que é para nós mesmos não nos escandalizarmos. uhum, Então, acontece muito assim, de chegar em mim alguém e falar assim: ah, mas eu ainda uso calça. Eu falo: tudo bem, eu não tenho nada com isso, eu não vou te julgar por isso. Essa é a sua caminhada com uhum. Deus. Eu estou aqui fazendo Sim, meu papel de passar o que eu aprendi, de passar a minha experiência e de passar aquilo que eu tenho visto na Bíblia, que o Senhor tem me mostrando. Mas se você ainda está nessa caminhada, não vai ser eu quem vou julgar. Eu não vou chegar e falar assim: ah, você vai para o inferno por causa disso. Porque eu também tive um momento em que eu não entendi a modéstia. Mas no momento em que eu entendi e compreendi, eu negar isso, aí sim me tira do céu. certo, certamente. É, bom, temos aqui mais uma questão que eu acho que será a última. É notável o abaixamento de normas no vestuário nesses últimos dias. O que fazer para recuperar? Como é que nós podemos ajudar nossos irmãos e irmãs a recuperarem as normas quanto ao vestuário? Eu acho que o exemplo é a maior pregação nesse caso. Porque, assim, Uhum, existem momentos em que a fala é importante. Então, essa live aqui era para isso. Só vai entrar aqui quem quer entender sobre isso. Não vai ser, ninguém vai ser obrigado a assistir isso. Então, numa pregação, ninguém é obrigado a ir numa pregação que está falando sobre isso. Então, são momentos em que as pessoas podem escolher ouvir isso. Mas no dia a dia, se você não recebeu nenhuma pergunta, eu acho que o exemplo é a melhor coisa, assim, é a maior pregação. Eu gosto muito de uma frase que é: pregue o tempo todo e, se for preciso, fale. Então, quando eu mudei de roupa, quando eu comecei a me vestir com modéstia, eu era professora ainda.
tinha uma criancinha, que a mãe era do mundo, sabe? Não era nem um pouco cristã, e ela quis ir com uma saia, ela tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos na época, e ela quis ir com uma saia comprida porque estava querendo ficar igual a mim. Não, eu quero ficar igual a Carol, e foi com a saia comprida para a escola. Então, o exemplo, ele vai arrastar, e o exemplo junto com as suas atitudes cristãs. Então, já vi gente falando assim, não, tem uma saia comprida, mas a língua é maior do que a saia. Então, a pessoa ficava fofocando, ficava maldizendo as irmãs, então ficava julgando as irmãs. Isso aí assim, é um paradoxo que vai bater contra o seu testemunho da modéstia. Então, você usa a modéstia, não se rebaixe. Então, mas está todo mundo usando biquíni. Tá bom, mas eu não vou usar. Eu não tenho problema nenhum de ser a única sem usar biquíni ali na situação. Ok. Então, eu tive com minhas primas ano passado. E elas foram de biquíni pra praia. Eu tava há anos sem ver ela. Eu não ia dizer, não vou pra praia com vocês que vocês estão de biquíni. Mas eu fui com a minha roupa modesta e elas perceberam isso. E falaram assim, deixa a Carol usar, ela tá se sentindo bem assim. Foi um pequeno toque que elas tiveram. E eu não julguei elas por não estarem usando. Elas são do mundo, elas não iam entender aquilo naquele momento. Então, o exemplo ele vai arrastar. E o exemplo com as suas atitudes de cristão. Então, com a bondade de Cristo, com a amabilidade de Cristo, isso é que vai fazer falar, não, essa menina é diferente, porque ela usa uma saia comprida, mas ao mesmo tempo ela é muito bondosa com as pessoas. Ou então ela é muito justa, ela não peca, mas ao mesmo tempo ela ajuda quem está pecando a sair daquilo ali. Eu acho que o exemplo é a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos irmãos. Certamente, nada mais do que o exemplo. Uma vez, enquanto eu andava na rua, alguém me parou e disse: Moça, você é da igreja do William Branham? Eu disse: William Branham? Como assim? Disse: Sim, é que você se veste igual a elas. Isso me levou a refletir: nossa, como nós perdemos a identidade como povo cristão. É muito mais fácil nos confundirem com pessoas de outras religiões do que como realmente adventistas. E quando tu dizes, não, sou adventista, perguntam, sério que os adventistas também se vestem assim, com modéstia? E, assim, é algo triste, né, que devia nos levar a refletir, principalmente nós que somos mulheres e cremos que estamos vivendo as últimas horas da história dessa terra. Realmente devíamos pregar mais e falar, se possível, né, como disse a Carol, que o nosso viver seja a maior pregação enquanto estivermos aqui, né, nesta terra. Bom, nós estamos já no final da nossa live, já estamos aqui há 1 hora. Bom, eu hoje não vou terminar, hoje a Carol vai se despedir, porque eu não posso aparecer. Então, nossos amigos, muito obrigada pela vossa presença. Aos que deixaram as suas questões, aos que estão nos acompanhando até agora. Prometemos voltar pela próxima com um outro tema e a nossa próxima convidada será a irmã Titula Bambi, aqui na Oficina de Mulheres. Portanto, Carol, pode se despedir nesse momento, és a Anitta. Podes despedir e dizer que estaremos aqui a próxima. Então, tá bom. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que eu não tenha me perdido às vezes no pensamento, porque quando eu gravo meus vídeos eu consigo cortar e quando eu me perco em alguma coisa eu consigo arrumar ali na edição. Então, se eu me perdi aqui, desculpa, eu posso ter deixado faltar um detalhe ou outro que talvez completasse a ideia, mas meus pensamentos eles são muito rápidos, então se eu não falo assim desse jeito, eu acabo esquecendo do que eu precisava falar. Mas foi uma honra muito grande. Eu espero que vocês estejam aqui na próxima. E é isso. Fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos nossos corações. Ok, muito obrigada e até a próxima. Até.